Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vamos Mudar o Mundo. Eu sou Leandro Jarrell, você já me conhece, mas agora eu quero te apresentar os nossos convidados. Nosso programa hoje está internacional, gente. Johnny Castilho, corta para ele aí, olha só. Johnny Castilho e Alessandra Jardim, diretamente dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre imóveis, investimentos, mercado imobiliário americano. E talvez você já pense assim, vou pular porque isso não é para mim. É mais simples do que você imagina. Inclusive você que é corretor, você aqui do Brasil, pode atuar lá nos Estados Unidos. E a gente vai falar e vai desmistificar esse mercado, né, Alessandra? Com certeza. Obrigado, viu, pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade. Johnny, muito obrigado, viu? Obrigado a você. E vamos lá, vamos começar aqui, que eu tenho certeza que muita gente tem muitas dúvidas. Pode mandar nos comentários, apesar de que o podcast não é ao vivo, mas a gente vai responder. Vou direcionar essas perguntas para a Alessandra e para o Johnny também. E o importante é você não sair daqui com dúvidas. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da pessoa, né? A Alessandra, o Johnny, conhecer um pouco da história deles. Vamos começar pela Alessandra. Quem que é a Alessandra Jardim? Nossa, são tantas faces. Bom, hoje eu sou esposa do Johnny, mãe da Ana Luísa e do Vitor Hugo. Moro nos Estados Unidos há 10 anos. Comecei aqui no Brasil na área de idiomas, então sempre tive essa ligação com os Estados Unidos. Tive escolas aqui por 20 anos, então gosto muito da docência. E atuo hoje tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. No Brasil, eu aplico um seminário de empreendedorismo que é da ONU, que é repassado aqui pelo Sebrae, que é o Empretec. Então, é o motivo que eu estou aqui hoje, né? Eu estava aplicando esse seminário em Uberlândia, então eu venho algumas vezes. Vou agora a Portugal, até pela ONU, fazer um curso numa universidade de negócios lá. E nos Estados Unidos eu atuo em duas frentes, eu tenho 2 licenças, uma na área financeira e uma na área imobiliária. Então, eu atuo com os investidores, os brasileiros que querem investir lá. Não seja na área financeira, ou seja, bolsa americana, a gente faz, não faço bolsa de valores brasileira, mas faço bolsa americana. Abertura de offshore, toda estruturação financeira, tributária, planejamento, tudo eu faço. E na parte imobiliária eu tenho a licença, então eu trabalho na venda de imóveis para aquelas pessoas que querem também diversificar um pouco e comprar um imóvel. Então, seja na parte de investimento, bolsa, ou um pouco mais conservador com imóveis, eu consigo atender nessas 2 frentes. Bacana. E vocês são casados, mas também atuam juntos, né? A gente atua bem juntos. Qual que é a sua parte no negócio, Johnny? Eu sou contador do estado da Flórida, eu ajudo os clientes da Alessandra, particularmente quando eles vão comprar casa, que precisam de abrir empresa, quando já pensam em coisas sucessórias. E também eu atuo na minha própria profissão de contador para clientes que têm empresas de construção, lojas e tudo mais. Ajudo com auditorias, planejamentos tributários, a abertura até fechamento da empresa, se for, infelizmente, mas é isso que eu faço. Tomara que não precise, né? Mas se precisar, tá aí. Ô, Alessandra, me conta aí, como é que você começou a empreender? Você falou que foi na área dos idiomas, né? Você já tinha ido para os Estados Unidos ou já amava a cultura? Como foi? Bom, na realidade, quando eu comecei com a escola, eu era muito nova, né? Eu estava ainda com os meus 19 anos, e eu sempre gostei muito da área de inglês, comecei a estudar cedo, e tive a oportunidade de começar o CCA, era um CCA, uma escola de inglês na cidade de 7 Lagoas. Então, a coisa foi crescendo, foram 5 franquias em Minas, e fiquei aí de 1991 até 2010, isso, foram 20 anos. Depois eu entrei um pouco na área turística, eu não queria sair, eu não queria perder esse contato com a língua, então eu entrei na parte de hotelaria, então também na cidade de 7 Lagoas, fiquei 2 anos, foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos, a princípio eu não ia morar lá, era só para as crianças aprenderem inglês, né, eu tenho os 2 filhos e a ideia era ficar 1 ano. E aí é como todo mundo, a gente chega lá, põe um pezinho lá, você começa a ver as diferenças e Verdade. a Flórida é maravilhosa, a gente vai ter a oportunidade de falar, e as portas vão se abrindo, eu já tinha muita identidade com a língua, né, por ter esse contato com a escola durante 20 anos, conheci o Johnny também, casei,
Aí fechou, né? Aí A não tem coisa jeito, né? foi movendo e hoje eu tô lá. Primeiro eu morei em Miami, que o Johnny morava em Miami. A gente morava bem pertinho da praia. Depois a gente comprou nosso primeiro imóvel ali perto de Boca Raton. E depois o mercado imobiliário de Orlando ficou muito atraente. E a gente não podia perder esse timing. Então foi quando a gente mudou para Orlando e é onde a gente mora hoje. E foi aí que você entrou no mercado imobiliário. Você não tinha experiência na área? Do Brasil, No nada. Brasil, nada. Não, na realidade, eu tirei minha licença para comprar os meus próprios imóveis. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Uhum. E as minhas amigas começaram a me procurar e me perguntar como era. E eu comecei a indicar as pessoas, a corretora que me vendeu, na realidade. Depois eu falei, gente, todo mundo. Uma perguntou, duas perguntaram. Eu falei, peraí, eu vou fazer disso um negócio. E foi quando começou e eu me apaixonei, porque eu gosto dessa relação com as pessoas, eu gosto de lidar com as pessoas. A licença que você fala é o que seria o Cresce É o aqui, né? Cresce, isso. Lá a gente tem uma licença. Tudo que você vai fazer nos Estados Unidos, você precisa de uma licença. Mesmo se você for fazer uma unha, cortar um cabelo, tudo É lá mesmo? você tem que ter uma licença. E aí a gente tem essa licença como corretor, que corresponde a ter o Cresce aqui no Ela é Brasil. um pouco diferente daqui, né? Aqui rola muito seriado, né? Das compras e vendas. A minha esposa gosta muito de assistir. E parece que lá você precisa de um corretor tanto para comprar, tanto o cliente que está comprando e outro que está vendendo, né? É um pouco diferente, né? Conta pra gente como que funciona lá. É um mercado assim bem maduro e muito estruturado. Então lá não tem essa coisa igual aqui, porque aqui você precisa ir em várias imobiliárias para você encontrar o seu imóvel, porque cada imobiliária tem seu próprio imóvel. Lá não, lá fica tudo numa central única de dados. Então nós como corretores, a gente tem acesso a essa central e lá a gente vai buscar o imóvel que uma outra pessoa captou. Então, um corretor capta, coloca no sistema, o outro corretor representa o comprador, vai lá buscar no sistema. Então, é um trabalho em conjunto, não tem essa disputa que tem aqui no Brasil, de um querendo vender, aí o outro rouba o cliente e vai direto no... E o cliente vai direto no vendedor Gente, e tira o corretor da jogada. O porteiro entra. Vende, a gente ficou impressionado. Gente, o porteiro rouba minha venda. Eu falei, não acredito nisso. Sério? E lá não, lá é um mercado muito maduro, muito estruturado. A profissão do corretor é uma profissão muito valorizada, sabe? E a gente consegue ajudar muito. Eu acho que é muito. As pessoas têm que valorizar, porque a gente está vendendo um lar. Você não é eu falo assim, gente, a gente não está indo na padaria comprar um pão, você está comprando um imóvel, que é onde vai morar uma família, onde vai se criar uma história, né? Então tem muita coisa ali por trás. Você tem que ser bem orientado, você tem que estar comprando algo que você sabe que é para o fim que você busca. Então, eu sou muito grata, eu gosto muito do que eu faço, ainda mais agora que eu consegui juntar a docência com a parte da corretagem, que é ensinar corretores também, então agora eu estou no céu. Agora você juntou o útil ao agradável, né? E o Johnny me ajuda muito, porque eu posso proteger o cliente. Então, eu não só vendo o imóvel, mas eu crio toda uma estrutura de proteção que é ele que faz para mim. Então, Legal. isso me deixa muito tranquilo. Uma pessoa que entende, assim, profundamente a legislação americana, né? Todos os detalhes. Eu entro no analítico e ela com o resto. Ela é venda. Legal. E ele, assim, falando português desse jeito, mas ele é americano. Então, o fato dele falar o português é ótimo, porque atua diretamente com os meus clientes, facilita bem o processo. E você atua lá no mercado, mas a maioria dos seus clientes são brasileiros no mercado americano? Grande maioria sim, porque como eu tenho a licença na área financeira também, então eu atuo muito com o brasileiro que quer proteger, quer diversificar, quer uma rentabilidade em dólar, quer uma renda passiva. Então é isso que eu consigo proporcionar. Não é simplesmente vender um imóvel, é proteger mesmo, é criar uma estrutura de proteção. O brasileiro que, vamos dizer, em português, claro, compra na sua mão. Deu pra entender? Não. E compra com ela, compra o imóvel dela. Ele mora, necessariamente ele mora lá? Eu quero morar em Orlando, eu preciso comprar um imóvel. Procura a Alessandra. Hoje eu tenho vários clientes. Eu tenho cliente que mora lá e quer comprar. Eu tenho cliente que mora aqui, está mudando para lá. Eu tenho cliente que mora aqui, quer investir lá. Eu tenho cliente que mora aqui, quer ter uma casa de férias lá. Então, assim, são diferentes motivos, cada um tem seu próprio motivo.
Então, por isso que eu falo que é importante entender, né? Porque não tem um imóvel bom para todo mundo. Tem um imóvel que vai atender a sua necessidade naquele E momento. você dá essa consultoria, você, É uma consultoria. você entrevista a pessoa e entende. Começa com uma entrevista. Eu preciso É mesmo? entender o que a pessoa quer. Porque tem gente que quer rentabilizar. Eu tenho um cliente que fala assim, olha, Alessandra, eu quero dinheiro no meu bolso, eu não tenho vaidade. Pode ser um imóvel mais simples, numa região mais simples, mas que vai me trazer uma alta rentabilidade. Eu tenho cliente que fala, não, Alessandra, eu quero um imóvel bonito porque eu quero estar lá com a minha família, mesmo que eu pague por isso. Uhum. Então eu preciso entender, né? Porque Orlando tem para todo gosto. A gente mesmo? tem imóveis aí, desde o mais baratinho até de milhões. Uhum. Então tem que entender. Começa com uma entrevista, com certeza. O brasileiro hoje está começando a mudar a mentalidade e pensar um pouco mais no futuro, sair um pouco da poupança e diversificar, investir e etc. Para os jovens, principalmente os jovens, né, que estão muito inteirados na internet, têm visto muita coisa acontecendo, é muito impossível uma pessoa, um brasileiro, comprar um imóvel lá? Nossa, Precisa ser muito fácil. multimilionário? Gente, é o Falar assim, eu contrário. tenho uma casa em Orlando. É muito fácil. É mesmo? Então fala pra gente É aí. muito fácil, porque não tem a burocracia daqui. Você precisa, é claro, ter condição de pagar as parcelas e ter o valor da entrada. Uhum. O brasileiro hoje, ele compra tendo 25% do valor do imóvel. Então, às vezes eu falo assim, olha, com 400, 350 mil, você já consegue achar um imóvel, 350 mil dólares. Uhum. Você consegue achar um imóvel bom em Orlando, de 3 quartos, até 4 quartos, mobiliado, quer dizer, para você já entrar no mercado de vacation, né, de colocar no Airbnb, que é o que as pessoas falam, eu quero um imóvel para colocar no Airbnb. Quando eu falo de 350 ou 400 mil dólares, as pessoas falam, nossa, mas você está falando de mais de 2 milhões de reais. Sim. Só que o que o brasileiro precisa ter é 25% disso. Então, quando eu falo de 400 mil, a gente está falando aí de 25% é 100 mil dólares. 100 mil dólares é menos de 700 mil reais. 700 mil reais, se você for comprar hoje um lote num condomínio aí de classe Em Belo média Horizonte, alta, um bairro normal, um lote é 500 mil. tá vendo? Normal. E aí você compra o lote, ele vai ficar lá te dando uma despesa de limpeza, um IPTU mais caro do que o de um imóvel, não é? Sim. Se você coloca isso lá, você paga essa entrada e deixa o imóvel se pagando, porque é um mercado tão aquecido e recebe pessoas do mundo inteiro por causa dos parques da Disney. Então, a gente recebe gente lá, a taxa de ocupação é muito alta. Então, a sua rentabilidade também é boa e é sempre em dólar. Então, as pessoas falam, nossa, mas eu vou assumir uma parcela em dólar. Eu falo, mas a sua rentabilidade vai ser em dólar. Então, fique tranquilo, porque a gente tem gente o ano inteiro. A gente tem lá uns 2, 3 meses só de baixa, mas mesmo assim essa baixa é uma média aí de 20% só a menos. A gente está falando de uma taxa de ocupação de 75%, 80%, chega até a 90%. Então é muito bom, é muito bom. Então a pessoa juntou lá uma quantia, 25% do valor de entrada. As parcelas, ela consegue geralmente pagar com o próprio aluguel? Ela vai pagar Fica com o 0 a próprio 0 aluguel. ainda consegue tirar uma beirada? Com os juros que a gente tem hoje, apesar de que esse mês agora a gente já teve uma redução de 0,5%, então a tendência agora é que abaixe. Mas com os juros atual, você vai ficar no 0 a 0. A tendência é que a gente volte lá para os 4,5%, que é o normal, né? Historicamente, a gente tem aí 4,5%. Aí, sim, começa a sobrar. Então, às vezes eu falo isso com o brasileiro, ele fala, então eu vou esperar os juros baixarem. Eu falo, não faz isso, porque assim, olha, um mercado muito aquecido é oferta e demanda. Quando os juros abaixam, aí o mercado já aquece e o valor das casas aumenta. Então, assim, não tem almoço grátis, não tem segredo. Compre agora e refinancie, porque essa parte de financiamento é muito fácil. Porque as pessoas falam, nossa, financiamento no Brasil é tão difícil, eles têm essa ideia que lá também vai ser. E lá não é, você consegue lá na frente refinanciar com a maior facilidade. E aí passa a sobrar, então, o valor em dólar no seu bolso e você começa a ter uma renda passiva em dólar. Uau. Vale muito a pena. Eu fui para lá sim, comecei assim, sou investidora lá também, né, John? A gente tem os nossos imóveis de investimento que a gente aluga. E eu falo não só como vendedora, mas como usuária. E eu tenho as nossas casas de Airbnb, a gente é uma das nossas rendas também. E vale muito a pena. Uau. E o banco aceita o financiamento de um brasileiro?
Nossa, muito fácil, mais fácil que o do americano. É mesmo? Porque o que que acontece? Como americano, você precisa ter uma sequência de fatores assim que não são exigidos do brasileiro. Então, o americano ele precisa ter 2 anos trabalhando na mesma área de atuação, ele precisa ter um score alto, igual tem aqui no Brasil agora também, né? Ele precisa estar, ele precisa ter ele precisa ter 2 anos de imposto de renda, pagando um imposto alto, porque o que ele paga tem que mostrar para o governo que não vai comprometer mais do que 40% do que ele paga de parcela. A folha de pagamento. A folha de pagamento, né? Então, são várias coisas. Com o brasileiro, é muito mais simples, porque não olha score. Ele vai olhar não só também o imposto de renda, que é uma preocupação do brasileiro. Eles falam comigo, mas e se eu não declarar tudo? Eu falo, não tem problema, porque eles analisam também extratos bancários. E carta do contador, olha só, né? Uma carta do contador comprova a renda. É mesmo? Então, isso é muito simples, muito simples. E eu monto um grupo, toda a minha equipe, porque eu tenho uma equipe que trabalha, toda a minha equipe fala português, os parceiros da parte de financiamento falam português. Então, é um processo muito simples, assim, mais simples do que se pensa. Uau. E mesmo com dólar quase R$6, vale a pena? Sempre vale a pena. Sempre vale. Por quê? Porque, assim, olha, hoje o dólar tá 6, quando o dólar tava 3, eu falava assim, mesmo com o dólar 3 vale a pena, quando o dólar tava 4, mesmo com o dólar 4, quando o dólar... Vou contar para você a minha experiência. Quando eu comprei meu imóvel, meu primeiro imóvel, o dólar tava 2,20. E ele tinha saído de 1,20, 1,50, e todo mundo achou que eu era louca de comprar, porque estava 2,20. E eu comprei. Depois, quando eu comprei meu segundo imóvel, ele estava 3,56. Todo mundo achou que eu era louca. Por quê? Porque eu tinha comprado um por 2,20 e ele estava 3,56. Hoje está 6. Se eu não tivesse comprado, olha só, meu poder de compra hoje seria bem menor. Então, o melhor momento para comprar é agora, quando você tem o dinheiro e quando a condição está favorável. Encontrou o seu imóvel? Compre. Porque você está comprando numa moeda forte. É uma moeda que vai sempre ser mais valorizada que o real. Então, você não só ganha na valorização do imóvel, mas também na valorização do dólar. Então, é sempre bom. É isso, legal. São várias formas de ganhar, né? Várias frentes de lucro. Se a pessoa não gostou e tal, ela decidir futuramente vender. A valorização lá também é boa. Além da rentabilidade mensal, né? Ela não quero mais, eu quero vender. Ela consegue lucrar com a venda? Eu falo que, primeiro, a coisa mais importante do brasileiro para investir nos Estados Unidos não é nem pensar em dinheiro, é pensar em segurança. É proteção, é diversificação, porque as pessoas falam assim comigo, mas eu já tenho diversificação no Brasil, eu tenho um pouco em imóvel, eu tenho um pouco na minha empresa, eu tenho ações, eu falo, gente, mas o risco Brasil, vocês têm o risco país, então a pessoa acha que está diversificada aqui, mas ela não está, porque se o país entra numa crise, aí entra tudo, todos os setores vão sentir. Então, quando você tira e leva para um outro país, tirou daqui e levou para os Estados Unidos, aí sim é uma diversificação real. Não é levar tudo, é tirar uma parte e levar para lá. Depois tem a valorização do dólar e a valorização imobiliária. A valorização imobiliária nos últimos 10 anos ficou em 11%. Historicamente, nos últimos 48 anos, a gente tem uma rentabilidade de 5%, uma valorização de 5%. Ou seja, a gente fica entre 5 e 11. Isso é muito, muito bom. Sem contar que o mercado é aquecido. A gente tem uma média de tempo de uma casa no mercado, atualmente, de 60 dias. 60 dias. Diferente do Brasil, que você fica... Eu tenho cliente aqui que está esperando vender um imóvel há 2 anos para investir lá e não consegue. Então, o pessoal mais moderno, né, mais arrojado, fala assim, mas o imóvel, a liquidez não é muito imediata lá. Orlando não tem isso. Orlando tem liquidez imediata, porque é um mercado muito aquecido, em expansão, em crescimento. Então, a gente tem uma liquidez muito grande. Bacana. E sem contar que a gente tem lá parques que atraem pessoas do mundo inteiro. Então, se ali os Estados Unidos entrar em crise... Orlando é o que menos sente, né, Johnny? Porque a gente tem tanta gente chegando. A gente sentiu até na época do Covid, que a Flórida foi praticamente um dos únicos estados abertos. O outro era o Texas. Tem Disney lá, então todo mundo veio para Disney.
Então, era assim, a gente sentiu sim, né? Normal, cara. Todo mundo sentiu, mas quem sentiu menos foi a Flórida. É mesmo. A gente sente muito menos porque a gente Só tem. eu dando mau exemplo. Tem problema não, depois a gente edita. Eu dando mau exemplo. Pronto. Onde a gente tá? Pode deixar rolar aí, Não, tá? vou falar. A gente sente muito menos porque se os Estados Unidos entra em crise, a gente tem o japonês vindo, o francês vindo, o brasileiro indo. Se o Brasil está em crise, tá, sei lá, o chinês vindo. Então, é um mundo que movimenta Orlando, não é um lugar só. Então, a gente tem uma tendência de sentir muito menos do que os outros E a gente vê os próprios parques cada vez expandindo mais. Se está expandindo é porque está dando retorno e tem uma expectativa de retorno muito grande, né? Exatamente. Deixa eu pegar um gancho nessa claro. expansão, porque eu não posso deixar de falar. Vai lá. A gente está no momento, gente, não esperem para comprar. Existe um planejamento da cidade, Orlando 2030, que fala que Orlando, que lá, ao contrário do nosso país, a gente tem planejamento. Então, 2030 já tem Orlando 2050 também. Mas o Orlando 2030 fala que nós vamos receber aproximadamente 600 mil famílias. A gente está falando de 1.800.000 pessoas. Ou seja, é praticamente dobrar a cidade. Então, o que se fala é que em 2030, os imóveis de Orlando vão estar com os preços muito próximos do valor de hoje de Miami. Então, tem que aproveitar agora. A gente está com muito crescimento. Os 2 parques, Disney, Universal, tudo aumentando, criando novos parques. O nosso governador fechou um acordo com a Disney. A Disney vai colocar mais 17 bilhões de dólares nas próximas 2 décadas, nos próximos 20 anos. Então, a gente tem crescimento garantido para 20 anos. Então, o momento é agora. É agora. Tá aí, né, gente? Quem estava na dúvida aí, buscando aonde eu invisto, o que eu faço e tal, talvez você nunca tinha ponderado essa ideia, achava que era impossível. Acho que esse podcast está sendo bem esclarecedor para te mostrar que é possível. Depois a gente vai, ao longo do vídeo aqui, colocar os contatos da Alessandra, do Johnny, para você chamá-los depois. E aí, até eu estou interessado. Ô, Johnny, e os impostos? Que aqui o brasileiro tem pavor de imposto. É o país que mais paga imposto no mundo. Pois é. O que é lá? Você tocou naquela tema de quando vai vender. Um dos benefícios quando você vai vender, quando você vai fazer imposto de renda, é que imagina uma pessoa que compra uma casa e ele investe na casa, ele aumenta o capital, né? Um investimento. Aí, então a gente vê o que o valor desse investimento quando ele vai vender e a gente abate isso do ganho de capital. Então, às vezes, o cliente acha, né, é tudo pelo bruto, mas não é pelo líquido. Então, a gente vê os investimentos mais os investimentos aumentados para dar aquela despesa que eles precisam, para ter o ganho de capital real, em vez de, como vocês têm aqui, lucro bruto, né? Sim. Que não existe lá. Então, e não tem burocracia. A gente trabalha de uma forma que, se tiver com documentos, os números estão certos, muitas vezes o investidor ele paga menos do que o próprio morador dos Estados Unidos. Por quê? Porque as leis para investimentos imobiliários são as leis mais fortes, sabe? Tem os órgãos, as pessoas que investem em grupos imobiliários, são eles que vão em frente da justiça para melhorar as leis para as pessoas que investem que eu acho, né, baseado na minha experiência, em um produto doméstico, né, o mais favorável do mundo. É um investimento de alto valor, não existe outro investimento mais alto do que isso, então eles precisam melhores leis para ajudar as pessoas a pagar menos imposto e gerar um movimento de compra e venda que sustenta o país. Né? O mercado americano como um todo, imobiliário, é muito forte, né? É o sonho americano, né? Eles falam que é o sonho americano, é ter uma casa. E o Johnny, ele cria uma estruturação para proteger, que é colocar o imóvel da pessoa, do brasileiro, embaixo de uma estruturação jurídica. Então, ele cria uma empresa, uma LLC, né? Explica aí, Johnny. Um LLC, às vezes tem sociedade, às vezes é só LLC. A gente tem que criar essa empresa
para qualquer coisa eventual, seja a morte, sucessão, para Até ajudar. nisso a gente pensa, a gente resolve até a questão sucessória já, Já, para a pessoa não ter qualquer problema. Criamos contratos sociais que poderiam já facilitar essa entrada para o próximo, entrar sem burocracia e entrar e não deixar a empresa falecer, né? Involuntariamente. Essa é a ideia, que mantém uma renda passiva que gera essa renda para sustentar o brasileiro aqui no Brasil e que sempre acontece de ano a ano e se ajude. então vamos supor, eu vou comprar o meu imóvel, então você vai criar uma empresa e o imóvel vai ficar em nome Da minha empresa, empresa. não no meu nome Não. pessoal. Exatamente. Se por acaso eu morrer, aí como que acontece? A gente- Se tiver dentro do contrato social, o sucessor, ele vai lá já ponto coloca lá. o sucessor. Exatamente. Nossa, aqui no Brasil dá tanto trabalho. Não, lá, aí você elimina a parte de advogado, que é muito caro nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, duas coisas caras, advogado e saúde. Então, você pode evitar o advogado melhor. E também, aí o John sabe explicar melhor, mas tem uma questão assim, que quando um morre e o sucessor herda, parece que há uma valorização, né, do imóvel e ele não paga naquela valorização, não é? O Johnny cria toda essa estruturação, assim, Já pensa em ele todos os faz um detalhes. trabalho fantástico, então assim, a pessoa paga muito menos impostos do que ela pagaria normal. Ela já paga menos por ser Estados Unidos. Sim. E por Ainda assim, ele... porque ele tem essa expertise de criar essa estruturação para economia tributária, claro que tudo na lei, né? Tudo amparado pela lei. Então as pessoas ficam muito tranquilas. Outro cuidado que a gente tem, Leandro, a gente tem um pool de negócios. Então, assim, na imobiliária nós temos uma construtora, uma administradora de imóveis e uma empresa de decoração. Então, o nosso cliente, ele não fica perdido. Quando ele chega, ele compra um imóvel, se ele quiser, por exemplo, deixar alugado, ele fala, como que eu vou, aqui do Brasil, como que eu vou gerir isso lá? Sim, eu ia te A perguntar gente essa tem agora. administradora. Vocês administram um Sim, imóvel. tem a One Vacation, que é do grupo, né? Porque é um pool de negócios. Tem a imobiliária, e aí tem 3 outras empresas no pool de negócios. Então, a imobiliária se chama The Florida Lounge, e existe a The Outside Lounge, que é uma construtora. Então, aquela pessoa que não quer comprar pronto, mas quer construir, ele quer investir nos Estados Unidos na área de construção. A gente faz isso. Aí a gente tem a One Vacation, que vai fazer a administração, tanto para aluguel anual quanto de temporada. E a gente tem a mobiliária, que vai cuidar de toda a decoração, porque não é só comprar um imóvel. O imóvel, ele tem que estar bonito, ele tem que ter um quarto temático, ele tem que ter uma decoração atraente, porque é isso que vai chamar a atenção na plataforma. Então, eu comprei meu imóvel. Eu tô lá, tomei posse, falei, Alessandra, agora aluga para mim. Gente, eu faço tudo. Você aluga e tal, tira ali a porcentagem, eu recebo da minha conta. Você não faz nada. Recebo da conta brasileira, ou tanto pode faz. receber aqui, pode Hoje tá receber muito lá. fácil, né? Muito fácil. E houve algum, estragou, quebrou o fogão e tal, vocês dão essa... Tudo a gente suporte. cuida. O cliente chegou 2 horas da manhã, a porta não abriu, liga serviço 24 horas da One Vacation. Só recebeu o dinheiro. É só receber o dinheiro. Só receber o dinheiro, não tem problema. Gente, mas que muito mordomia, que Pois facilidade, é, né? pois é. Gente. Ó, a gente falou muito sobre essa questão de quem quer comprar um imóvel, quem quer investir. Agora vamos partir para o lado desse, que você falou da docência, que você ama, e você criou um programa, né? Um curso para dar um suporte para corretores, né? Fala um pouco para a gente agora, para os corretores que têm interesse de fazer vendas nos Estados Unidos. É possível, né? É porque assim, olha, como eu falei, eu nunca fui corretora aqui. E quando eu vim pela primeira vez fazer as palestras, eu tive muito contato com os corretores. E eu escutei muitas dessas coisas que a gente falou aqui agora. Nossa, aqui não vale a pena, as pessoas passam a perna, eu não recebo, fica muito com a imobiliária, muita reclamação. E eu falei, gente, não tem condição, eu preciso ajudar esse pessoal de alguma maneira. Então, eu procurei um advogado e a gente estruturou uma maneira legal de você fazer isso. Então, eu tenho uma plataforma inovadora, onde as pessoas assistem às aulas para aprender como é o mercado imobiliário lá. Eles não são licenciados para vender lá. Tem que ter o Cresce aqui, porque legalmente para eu pagar alguém aqui,
comissionar, a pessoa tem que ser corretor, ela pode ser corretor em qualquer lugar do mundo, mas ela tem que ter uma licença que Do autoriza a país de vender origem dela. isso, que autoriza a vender os imóveis. Mas só que a pessoa precisa entender como que você vai conversar, vender, oferecer, aquecer um lead se você não sabe o que você está falando. E até mesmo porque meu nome está por trás, então eu preciso saber que a pessoa, ela sabe o que ela está falando, ela está passando uma informação correta, ela vai passar credibilidade, tem que Uhum. bater, as coisas têm que bater, né? Uhum. Então, eu tenho essa plataforma, a pessoa assiste às aulas e ela ganha uma remuneração, ela gera o lead, passa para mim, a minha equipe faz a venda, eu e a minha equipe nós fazemos a venda. Então, eu trabalho em conjunto, a pessoa, até ela trazer o lead é com ela, e Uhum. claro, com toda a ajuda da equipe, Suporte. mas depois, porta adentro, a gente faz tudo. Então, não precisa saber falar inglês, não precisa estar nos Estados Unidos. Tenha certeza do recebimento da comissão, porque tem um contrato legal que vale aqui. Então, é tanto aqui quanto lá. Uhum. Então, eu criei toda uma estrutura, porque as pessoas antes falavam assim, ah, Alessandra, eu fiz uma parceria com uma corretora lá nos Estados Unidos, mas ela não atendia meu cliente bem. Ou então, ah, eu fiz, mandei, ela não me pagou. Então, Uhum. tudo isso eu analisei, eu tive esse cuidado de ver todos os pontos fortes e os pontos fracos para a gente criar a estrutura. Então, Uhum. a estrutura, eu não vou falar que perfeito, porque perfeito é só Deus, mas está Uhum. bem perto. Que legal. Não, com certeza. Funciona muito bem, sabe? Porque assim, a pessoa está amparada o tempo todo, a minha equipe está ajudando o tempo todo, ela tem a plataforma para consultar a todo momento que ela tem dúvida, ela tem acesso a todos os meus parceiros, toda a estrutura da imobiliária, então ela tem acesso, igual eu falei, à construção, ao management, né, à administração, tudo que eu ofereço a todos os meus parceiros, ao Johnny, que o Johnny ajuda nessa estruturação de criar a empresa, de proteger. Então, assim, é bem legal o programa, é bem legal. Que legal, bacana. Deixa eu ver aqui. O corretor, então, você já falou, mas só para ficar mais claro, o corretor não precisa mudar, não precisa nem de falar inglês. Nada, porque ele vai trabalhar o cliente daqui. Ele vai captar os clientes aqui e tal. Ele vai fazer parte do curso, ele tem que comprar o curso, ele tem que fazer parte, ele tem que ser o corretor sem fronteiras. Entendi. Chama corretor sem fronteiras. Chama corretor sem fronteiras, é uma estruturação online, então ele não precisa, pode ser no Brasil inteiro, ou até em Portugal, tenho corretores sem fronteira em Portugal, ou qualquer lugar do mundo, Sim. porque pode vender, mas ele precisa entender do mercado. Então, não precisa falar inglês, que a parte de inglês é com a gente. Legal. E qual que é o perfil ideal, assim, do corretor? É o mesmo perfil daqui? O perfil ideal é o corretor que quer crescer, que quer se diferenciar. Porque aquele preguiçoso não é para ele. Porque, olha, precisa estudar, precisa se interessar. Aí, em contrapartida, tem uma remuneração em dólar, o que é bom, né? Ganhar vezes 6 é sempre bom, né, gente? Verdade. Que legal. Porque vem um comissionamento em dólar. Mas tem uma contrapartida. Eu não posso, eu preciso ter certeza que a pessoa está vendendo a verdade, que a pessoa está passando uma informação correta. Eu vejo muita gente falando bobagem na internet. Essa questão, por exemplo, que o Johnny citou aqui de sucessão. Eu fico vendo muita gente falando, porque você compra um imóvel, quando você morrer, você abre uma LLC, você não vai ter imposto sucessório. Não é assim. A única coisa que tira o imposto sucessório é uma offshore. Ela não tira o imposto sucessório, a gente tira o problema do inventário, mas o imposto sucessório não. Então, são essas nuances, sabe? São pequenas coisas, mas que são diferentes daqui e de lá. E que eu não quero que o meu cliente tenha surpresa depois. Ele precisa saber de tudo antes de comprar. Você falou que já existem, pelo que você falou, programas semelhantes a esse, né? De brasileiros captarem leads e enviar para corretoras lá e etc. Mas qual que é o diferencial? Na realidade, eu não conheço nenhuma plataforma educativa como a minha. Sim. Eu acho que existe essa parceria. A pessoa liga para lá ou acha alguém na internet. Mais informal. Informal. E a informalidade não é o que eu busco. Eu busco um processo consistente, duradouro, de longevidade. É uma educação mesmo. É para a pessoa, se futuramente ela quiser mudar para lá, aí ela já está bem à frente, mas é claro que ela tem que passar pelo processo de tirar a licença lá, tem que estar legal no país, tem todo um processo. Mas até isso a gente ajuda, porque a gente tem o advogado de imigração que trabalha em parceria com a gente, né?
A gente tem uns 2, a gente dá a estrutura, por exemplo, depois que tirar a licença, pode linkar essa licença na nossa imobiliária. Então, é isso que a gente quer. A gente quer uma parceria mesmo. E surgiu uma dúvida aqui. A pessoa, o brasileiro que adquire um imóvel nos Estados Unidos, ele tem uma certa facilidade para, de repente, ou conseguir o visto, ou algum tipo de documentação? Pergunta bem frequente. Sim e não. Vou explicar por quê. Porque assim, olha, não dá uma garantia, não existe um processo que vai ser feito em cima da compra de um imóvel. Igual existem outros processos, o EB2, que vai analisar seu histórico de vida, sua vida profissional. Então, isso não existe. Mas vamos entender o processo, a lógica do americano. Quando ele vai estudar um processo de visto, de moradia, ele quer saber que aquela pessoa ela tem condição de morar no país e que ela vai vir agregar, ela não vai usufruir da máquina, ela não vai deixar de pagar impostos, ela não vai usar a saúde e deixar a conta. Então, quando você já tem um imóvel, quando você já gera renda no país, quando você já tem uma relação, é claro que você vai contar a favor. Entendi. Não é? Você vai provar que você já colocou dinheiro lá, que você já movimenta com a economia de lá. Então, tudo isso então, oficialmente não tem uma lei, né? Não Comprou tem. Um imóvel, ganhou o documento. Mas obviamente que com facilita certeza, o processo. Com certeza. Bacana, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente está... Muito interessante o negócio. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo. Já estou pensando em alguns corretores que eu conheço e tal. Aqui em Belo Horizonte a gente tem, por exemplo, bairro Buritis, que é um mercado muito aquecido e de pessoas com um poder aquisitivo interessante. E eu creio que muita gente que está assistindo, que pensava que era completamente impossível, pelo menos já está começando Leandro, eu posso a falar tentar, né? A gente nunca teve tanta gente procurando, né, Johnny? É impressionante. Por quê? Porque o momento que o país está, eu não estou falando de política, eu estou falando de um momento de incerteza, né? Está tendo muita mudança, muita incerteza, muita insatisfação. Então, assim, a gente nunca teve tanta gente procurando. Então, se o corretor agora daqui tem que aproveitar esse momento, porque a gente tem que aproveitar quando... É tão bom quando você está vendendo o que a pessoa quer comprar, né? Então, assim, as pessoas, elas estão afoitas. Eu não dou conta de atender o tanto de gente que me busca agora. É muita gente querendo mudar, querendo proteger o patrimônio, querendo dolarizar. É o momento, é o momento. Você falou que você também atua na Bolsa de Valores americana. Você também dá uma consultoria para o brasileiro? Como? Nessa área, eu trabalho em parceria... Quando você tira uma licença, você linka a sua licença a uma instituição. Então, lá eu trabalho com a Proxy Financial, que é uma empresa de financial advisors. Então, a gente tem os advisors que atendem e tudo começa com uma entrevista, a gente marca uma entrevista e vê a realidade da pessoa até para ver se ela precisa. Muitas vezes ela nem precisa, às vezes o próprio Johnny consegue criar uma estruturação mais em conta, sem a necessidade. Então, assim, nos Estados Unidos... As pessoas têm muita ai, gente, é tão difícil a gente falar isso, porque eu sou brasileira, eu fico sem querer falar mal do meu país. Mas assim, as pessoas têm muita resistência, porque aqui tem muita gente que quer passar a perna no outro, quer empurrar um produto. Jeitinho brasileiro, né? Lá a gente trabalha com muita seriedade, porque quando você tira uma licença, você põe sua digital lá e você é responsável. Qualquer coisa que eu fizer errado, eu vou para cadeia. Então, é diferente daqui, né? Porque aqui no Brasil a lei não funciona, as coisas ficam na justiça há muitos anos e lá é tudo muito rápido. Então, a gente analisa e só faz o que o cliente realmente precisa, um caráter fiduciário. Você tem que fazer não o que é melhor para você, mas o que é melhor para o cliente. Então, a gente começa assim, com uma análise para ver o que o cliente precisa. E aí, em cima disso, a gente vai ver se diversifica, se põe na bolsa mesmo, se tem um perfil... Porque não é todo mundo, bolsa não é para todo mundo. Sim. Principalmente americana, porque outra coisa, tem gente que fala assim, não, vou entrar na Avenue, eu mesmo vou escolher minhas ações. O aplicativo do Inter. Do Inter. Gente, não faça isso. Porque Brasil são 2.000 ações, lá são mais de 20 mil ações. É outro mercado.
Então, aqui é peixinho pequeno, lá é tubarão. Então, assim, olha, não faça isso. Coloque na mão de um advisor. Você vai pagar aí 1,5%, 2,5% ao ano para uma pessoa fazer uma gestão. Ao ano? Ao ano, para a pessoa fazer uma gestão profissional da sua conta, sabe? Uhum. Uma pessoa que já está lá, igual o nosso gestor de carteira, ele está há mais de 15 anos em Wall Street, então sabe o que ele está fazendo. Não é uma pessoa que está acostumada a comprar Oi, Petrobras, entendeu? E vai entrar no mercado americano. Não é, gente. Não é um day trader lá que Não. tá aprendendo no YouTube. E vou te falar até mais, eu vejo até empresas grandes brasileiras, como por exemplo XP, BTG, Uhum. quando vão para lá, eu pego carteira de cliente que tem Petrobras. Eu falo, gente, para que você vai numa carteira internacional colocar uma ação brasileira? Mas é porque as pessoas não sabem fazer. Uhum. Né? E o mercado é muito diferente, então a responsabilidade é muito grande. Então, tudo começa mesmo com uma análise, para ver o que é melhor para cada um. Uma outra dúvida, Alessandra e Johnny, você falou muito bem do mercado, principalmente hoteleiro, né, de temporada, em Orlando, que é muito aquecido por causa dos parques, etc. Mas por que tanto brasileiro está indo morar lá? Tem uma resposta assim? Você quer o lado americano? Não, eu acho que eles entendem que praticamente a Flórida inteira é um lugar de negócios. Do jeito que eu vejo o brasileiro que chega aí, é aquele brasileiro que nunca fica parado, ele entende do dinheiro, ele quer ver o fluxo da compra e da venda, ele quer ganhar. Então, a Flórida trabalha para isso. A Flórida não... a pessoa física não paga tributos. Não tem que fazer imposto de renda da pessoa física. Então, já é mais um peso fora deles, que eles conseguem já analisar o custo-benefício para eles. E tanto é que até os brasileiros que estão lá em Massachusetts, lá em Boston, eu não consigo te falar quantas vezes eu vi tantas placas de carro que todo mundo que mudou para a Flórida, porque não para. Não para. Então, até mesmo o pessoal lá internamente... Tá vindo para a Flórida. O clima é bom, a tributação é menor. Né, o nosso aqui. Muito próximo. A tributação é menor. Lá no Massachusetts você paga 2 impostos, na Flórida você paga um só. O mercado é muito aquecido. Se você olhar preço de hora, tem 2 públicos. Aquele que vai para trabalhar o serviço braçal. Uhum. Esse vai lá para o norte, porque lá paga-se mais a hora trabalhada. Quem vai para fazer negócio, gerar dinheiro, quer aproveitar esse momento da Flórida. Uhum. Porque a gente está com um momento muito bom para negócios, com muito incentivo, não é? A impressão que eu tenho, não sei se é correta, mas que aquele imigrante, vamos dizer assim, ilegal, que vai lá ficar ilegal e trabalhar braçal, ele geralmente não vai para a Flórida, né? Não. Ele vai lá para cima. Quem vai é quem já vai assim, de forma legal, já vai, ou vai para estudar, vai para trabalhar e quer fazer o negócio acontecer, né? Quer aproveitar. E talvez por causa da proximidade, eu acho que é o lugar mais próximo dos Estados Unidos, né? Que tem as passagens mais em conta. E você posso falar... Lá, você entra aqui, daqui 6 horas você tá lá. Nossa, é muito... Não, 6 não, né, Leandro? Mais 8. 6 não, 8, né? 6 lá de Manaus. Pertinho. Ai. Mas é um voo direto, né? 8 Tanto horas, para Fort Lauderdale, quanto para Orlando. Fantástico. Isso A eu acho gente vem direto, ó, pra você ver, a gente estava aqui mês passado, estamos aqui hoje, já estamos com passagem comprada para 3 de dezembro. Muita gente eu converso e tal, trabalhando, e mas eu não moro aí não, moro em Orlando. Eu falei, gente, mãe, parece que nós estamos falando de um bairro. Virou bairro, vizinho, aqui, assim. deixa eu te falar, Orlando virou bairro do Brasil. A gente está tropeçando em brasileiro, não tá, Jorge? Outro dia a gente estava comentando, a gente entrou tem um supermercado grande lá, que chama Costco, que é que você compra, atacado. Tipo um atacado. A gente só escuta português. Porque antes você escutava muito português, assim, quando você ia na Victoria's Secrets, quando você ia nessas lojas, assim, mais conhecidas. É o turista que vai pra comprar barato. Agora, a gente escuta, é português, até na igreja. A gente vai na igreja, porque a igreja tem uma ala brasileira e uma ala americana. Mesmo na ala americana, né, Johnny? Domingo passado a gente foi. Todo mundo falando português na ala americana da igreja. Então, assim, tá impressionante, gente. Muito brasileiro. Para tirar carteira de motorista, agora tem a prova em português também. Você acredita? Oficial Oficial do estado. A prova oficial do estado em português. Eu vi uma notícia aqui no Brasil que parece que com talvez 20 anos
a Flórida vai praticamente falar um dialeto diferente Porque dos Estados espanhol Unidos. já se fala, né? A gente chega lá É e uma eu chego lá. mistura, né? Eu chego, todo mundo já vem falando espanhol comigo. Então, o espanhol já é normal. Uhum. Agora, o português está se tornando também normal. Bacana. Alessandra, dá um recado aí, porque você que está no seu coração aí, tanto para o consumidor final, também para o investidor. E o tema do nosso podcast é Vamos Mudar o Mundo. A gente sempre conta histórias de pessoas que inspiram as outras a mudar. Eu acho que você, através de tudo que nós falamos aqui, você está dando a oportunidade, tanto para o investidor, para aquela pessoa que quer comprar, para morar, para investir, também para o corretor, que às vezes está cansado desse mercado aqui, quer dar uma diversificada, mas também a sua história como empreendedora, juntamente com o Johnny, é uma história muito bonita. Eu tenho certeza que você mudou o seu mundo e está mudando o mundo de muitas pessoas, né? Manda um recado para a gente aí. Olha, Leandro, eu falo que a mudança do mundo, ela começa de dentro para fora. A gente começa mudando primeiro a nossa mente, né? Tá muito bonito falar hoje de mindset. Nada é mais do que mudar o seu pensamento. Quando eu fui para os Estados Unidos, igual eu te falei, a ideia era ir e voltar, e eu conheci um mundo maior. Então, a gente tem que estar aberto para as mudanças. Então, seja o corretor ou seja investidor, comece a pensar grande, porque o trabalho que dá é o mesmo, né? E se eu falo sempre com as pessoas que estão ao meu redor, o problema de pensar pequeno é conseguir. Porque se você pensa pequeno, a tendência é que você consiga algo pequeno. E se você pensa grande, a tendência é que você consiga algo maior. Então, é começar com as pequenas mudanças. Começar, igual com o corretor, é começar a enxergar que existe algo além, que você não precisa ficar aí nesse mundo pequeno, nessa briga. Dá para pensar grande, se diferenciar de uma maneira maior, né? Oferecer algo diferente para você se destacar de uma maneira diferente. E para o investidor, lembrar que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu acho que no Brasil não vai acontecer o que está acontecendo nos outros países da América do Sul. A gente não sabe. Eu ia à Argentina, eu lembro quando eu ia à Argentina, assim, a gente ia à Argentina, a gente andava lá naquelas ruas, a gente ia lá na Recoleta, era tudo maravilhoso. Eu nunca imaginava que a Argentina fosse passar pelo que ela está passando. Então, não vamos dar chance para o azar, né? Eu acho assim, não é mudar radicalmente, mas começar com pequenos passos. E não ter medo, tem que arriscar. O medo é inerente do ser humano, a gente também não pode abrir mão do medo, mas é você arriscar com segurança, procurando as pessoas certas, o caminho certo, sem querer dar jeitinho, sem querer fazer coisa errada, começando certo. Quando a gente começa certo, a tendência é que termine certo também. E nada melhor, né, no caso do foco que a gente está falando, mercado, investimento, etc., do que contar com uma ajuda de uma equipe, né? De uma equipe de profissionais muito sérios, né? Eu já conhecia os dois anteriormente, trabalhamos até junto, né, Johnny? Mas o contato ali digital, e a gente vê a credibilidade, a confiança que vocês passam, e aquilo que você falou, né? Nos Estados Unidos o negócio é mais... Não pode brincar, né? Pode brincar, não. Johnny, manda um recado aí pra gente. Recado americano agora. Eu só quero falar para aquelas pessoas que querem abrir empresa, que investir, que pensa bem com eles mesmo, porque muitas vezes eu vejo o próprio brasileiro gosta de saber quanto o outro ganha. E não dá para se enfocar no que ele quer quando ele está pensando nos outros. E se for colocar toda essa energia neles, eu acho que positivamente daria bem. E quando você está nos Estados Unidos, é assim que você tem que andar. Fica no seu, faz o seu fazer melhor. E se quiser ajudar, tá ótimo. Tem motivos, dependendo dos resultados, tem benefícios para ajudar os outros. Então, tudo tem uma parceria meio, vamos dizer assim, não é, how do you say, que sai fora do escopo das pessoas, sabe? Fora da curva. Fora da curva,
que não tem que estudar, mas quando acontecer, você vai ver que vai dar uma felicidade que você nunca viu na sua vida. Muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Sabe? É isso que eu quero dar. Bacana. E você que está assistindo aí, não importa a sua idade, a Alessandra começou com 19 anos, 19 anos. Muito jovem. Mas talvez você pense, mas já estou com 30, já estou com 40 e tal. Nunca é tarde para começar, né? Nossa, nunca é tarde para começar. E não espere também, né, Alessandra? Conhecendo aqui, imaginei, você falou que não tinha dinheiro quando você começou. Não espere assim, eu vou esperar um pouco, eu vou esperar a condição ideal. Não. Quando Faça que é a a sua condição história. ideal? Faça a sua história, comece hoje. Com certeza. Bacana. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição do vídeo, aqui na descrição nas redes sociais, o contato do Johnny, o contato da Alessandra. Muito obrigado, viu, gente? Vocês querem acrescentar algo? Tá convidado para tomar um cafezinho, você e todo mundo que está assistindo. Não pode todo mundo junto, né, Johnny? Vai marcando, né? Mas a gente adora receber, a gente gosta de... Eu e o Johnny, nós gostamos de pessoas. Eu falo que o Johnny é o americano mais mineiro que tem. Então, assim, a gente adora receber, a gente adora sentar, tomar um café. E vocês estão convidados, é só entrar em contato. Vai ser uma honra. Obrigado, viu, gente? Deus abençoe você aí. Amém. São pessoas de Deus também, Amém. né? Não precisa nem de falar, porque já ficou assim... entendido na conversa, e é isso aí, vamos mudar o mundo, pense grande, pense alto, eu tenho certeza, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que mirar o céu. Com certeza. Se a gente não alcançar o céu, nem que seja uma cobertura de um prédio, a gente alcança. Isso aí. Mas se você não mirar, você vai ficar sempre lá embaixo, né? Então, gente, Deus abençoe, até o nosso próximo episódio, sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, não deixe de se inscrever, de seguir o pessoal, o Johnny e a Alessandra, e é isso aí, vamos mudar o mundo, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.